Hoje no Ideias da Aldeia, o papo é música. Eu converso com o professor doutor, o violoncelista Áureo de Freitas Júnior. Áureo se formou em música, violoncelo e fez mestrado e doutoramento PhD em educação musical nos Estados Unidos e é professor de violoncelo na Escola de Música da Universidade Federal do Pará. Um de seus desafios é o trabalho que faz com jovens portadores de necessidades especiais. Áureo, é um prazer recebê-lo no Ideias da Aldeia. Prazer é todo meu. Olha. Bom, antes de começar a entrevista, eu estava te perguntando exatamente das atividades que você desenvolve lá no Pará, na universidade, e aí eu perguntava assim, bom, são três coisas distintas, um trabalho com jovens em condições especiais, né, que tem deficiência de aprendizado, autismo, outro trabalho que é com a orquestra de violoncelo, que me parece que é a primeira experiência do Brasil, também com jovens de comunidades carentes, e o trabalho da Orquestra de Música da Universidade. Você falou assim, não, tudo é parte de um projeto guarda-chuva que chama Cordas da Amazônia. Bem, eu gostaria de contextualizar. Pois é, começar por aí, né? O que é o Cordas da Amazônia? O programa Cordas da Amazônia é um programa multidisciplinar em que nós resolvemos envolver psicólogos, pedagogos, psicopedagogos e músicos. E nós decidimos que antes do aluno ingressar na escola de música, no nosso programa, faríamos uma anamnese, para nós vermos o perfil de cada aluno. A partir daí, nós decidimos nomear um dos programas dentro do programa Cordas da Amazônia, que chama-se Transtornos do Desenvolvimento, que é uma coisa, e Dificuldade de Aprendizagem. Todos os alunos que poderiam envolver-se no programa Transtorno do Desenvolvimento passariam pela anamnese e nós identificaríamos o autismo, a dislexia e o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Esses dois últimos, a dislexia e o TDAH, que é o déficit de atenção, são os mais importantes para mim, no caso, porque são os transtornos invisíveis. Vocês com certeza já ouviram falar que menino danado, que menino capeta, estou sentindo cheiro de enxofre aqui, não queremos esse tipo de aluno. Ou então aquele aluno que não consegue ler, que não consegue escrever. Tudo isso pode ser causado por um transtorno crônico que essas crianças têm. Agora, a parte mais incômoda de tudo isso é que esses dois transtornos ainda não são, de fato, reconhecidos pelo MEC. O MEC, sim, dá um suporte para o autista, para quem tem um problema visual ou então a síndrome de Down. Mas esses dois especificamente, não. E esses dois estavam todos espalhados nas nossas instituições, nós que não sabemos. Com essa proposta do transtorno do desenvolvimento como um programa de extensão, aí os pais começaram a aparecer e dizer assim, meu Deus, finalmente a gente vai ter uma chance. Então nós criamos isso. Com o ingresso, a aprovação desse projeto na academia, na Universidade Federal do Pará, nós desenvolvemos mais uma vertente, as dificuldades de aprendizagem, que a gente não pode confundir com transtorno. As dificuldades de aprendizagem podem ser fatores que irão influenciar o aprendizado do aluno. Por exemplo, o aluno é perfeitamente saudável, mas tem um pai e uma mãe que não suportam música. Obviamente, ele vai ter uma dificuldade. O outro fator, eles moram muito longe, ou então não tem dinheiro para pegar o ônibus, não tem dinheiro para comprar material. A própria condição social. Exatamente. Então a gente começou a trabalhar isso. A Orquestra Juvenil de Violoncelos da Amazônia é formada por alunos que vieram deste projeto, os de dificuldade de aprendizagem. E a parte principal é que nós usamos a orquestra como um carro-chefe. É através da orquestra, pelas nossas apresentações que nós recebemos, doações, pelas nossas viagens. Claro. É uma orquestra que teve bastante sucesso no passado, na primeira e segunda geração. Nós chegamos até os Estados Unidos, numa turnê, depois fomos turnê Holanda. Agora, essa terceira geração está indo para a China. Nós fomos aprovados na 29ª Conferência Mundial de Educadores Musicais. Agora, o mais importante de tudo isso, que nessa conferência nós aprovamos 8 trabalhos. Possivelmente, eu acredito que a gente se torne um grupo de pesquisa de ponta na Amazônia, que é a coisa mais interessante do que isso. E o repertório da orquestra, nós tocamos rock, nós abordamos banda metálica, banda Led Zeppelin, os Beatles, e a gente coloca aquele gostinho bem brasileiro. Tocar
por prazer. Todos fazem isso. Agora, adolescentes chegando a esse nível é algo radical. Isso é muito interessante, porque eu me lembro de um texto que eu li há um tempo atrás, do Sérgio Paulo Rouanet, que ele fazia uma avaliação de cultura no Brasil, e ele falava o seguinte, que há uma tendência dos músicos eruditos a achar que o popular é uma cultura menor, né? E você parece que quebra com tudo isso, assim, diz, não, olha, vamos juntar o erudito com o que talvez seja mais marginal para os músicos eruditos, que é o rock, né? Então tem desde Led Zeppelin até a música popular paraense que entra no repertório. Eu vi os seus vídeos. E como é que essa meninada, como é que essa rapaziada recebeu esse Eu sou encontro? totalmente pontual nas decisões. Por exemplo, eu estudei para tocar concerto de Haydn, concerto de Tchaikovsky, todos aqueles grandes concertos. Mas quando eu chego em Belém, a gente não tinha uma orquestra sinfônica. Nós não tínhamos pianistas me acompanhar assim. Por que eu vou dar murro em ponta de faca? Então eu criei um grupo de violoncelistas para atender a minha demanda. Eu queria tocar. Além do mais, os adolescentes que estavam pedindo socorro, eles queriam uma oportunidade e não tinha professor na região. Eu lembro que na época nós tínhamos os búlgaros e os russos, fizeram um trabalho fantástico, mas aquilo me incomodava muito. Eles estavam lá e tinha muitas crianças fora. E eu dizia assim, eu vou ter 100 alunos, eu vou ter 100 alunos. Enquanto eu não realizei esse sonho de ter 100 alunos, como ano passado, nós registramos 160 alunos somente de violoncelo, sem contar com os alunos do Emaús, que é a entidade que abraça a nossa causa, recebe nossos alunos. Nós chegamos a um patamar de 350 alunos de cordas friccionadas. Agora, como os alunos recebem isso? A ideia de tocar metálica, a ideia de tocar em pé, é a ideia deles. Eu tive que acatar isso porque eles chegaram, estamos tocando isso, te vira e aprende. E foi aí. Agora, para nós chegarmos a um público de 5 mil, 6 mil pessoas nos assistindo, em que a gente tem que se comportar como pequenas estrelas, isso foi acidente de percurso. Isso no Pará já? Exatamente. 5 mil pessoas? Recentemente a gente fez um show no Fest Music, em que estavam dividindo o palco com a gente, Paralama do Sucesso, Titãs. Então aquilo foi surreal pra gente. Quando a gente chegou lá, que viu aquele público gigante, gente, eu achava que não ia ser para essa minha vida aqui. Mas já que eles estão aqui, vamos tocar e curtir. Agora nós estamos esperando a grande turnê pela China, né? Agora, falando um pouquinho do processo com crianças com deficiência de aprendizado, com autismo, com problemas mais específicos, como é o contato desses meninos com o instrumento? Primeiro eu tenho que dizer como é que funciona. Nós estamos aprendendo como eles se comportam em sala de aula. Nós, como cientistas, nós queremos saber como eles aprendem, se eles aprendem e por que eles não aprendem. E, enfim, para no segundo momento nós qualificarmos professores para irem até a sala de aula, porque realmente é um trabalho de formiguinha. Não é fácil colocar um aluno com um transtorno fechado e quando você não tem uma estrutura física para receber, né? Para receber. Então, a gente convidou vários pesquisadores da área de psicologia, como eu disse antes, da área de música, de pedagogia, para eles desenvolverem seus projetos de pesquisa. Então, eles vêm para a escola de música para fazer suas coletas de dados. É aí que eu acho que é a parte mais interessante. Nós termos pesquisadores querendo entender o contexto, querendo entender o alunado, os novos egressos. Cada turma de 16 alunos, a gente dá oportunidade para pelo menos 4 adolescentes com transtorno. Muitos já estão especulando que o Áureo está segregando, só está abrindo vaga para 4. Mas, infelizmente, nós ainda estamos aprendendo. Para que no futuro, espero que seja próximo, a gente mude as políticas públicas. Que o fato, eu garanto isso, não tem vaga nas escolas para quem tem transtornos. Porque os professores não são ainda qualificados para isso. Então é um trabalho muito difícil. Então eu acho que o que faz o nosso trabalho ser tão nobre é essa iniciativa. Um grupo de 15
profissionais, muitos ainda estudantes, graduandos e mestrandos, querendo resolver um problema social que existe, e a gente não pode simplesmente assim, olha, tapar os olhos e dizer assim, olha, nós não queremos fazer. Essas crianças e adolescentes, eles são respaldados por leis, eles estão no nosso meio e precisam ser incluídos na sociedade, principalmente nas escolas. Bom, e desse primeiro processo, alguns são pinçados, são tirados e vão participar de um processo mais elaborado, que é a orquestra de violoncelo infanto-juvenil. Como é que é esse processo de escolha? Como é que vocês olham aquele sai? Em primeiro lugar, nenhum aluno é reprovado. Nós tentamos aceitar todos os alunos no programa, tá? O aluno, ele é excluído por conta própria, por aqueles malditos fatores externos. Às vezes é o próprio pai que decide que não tem o tempo de levar o filho, o aluno termina sendo excluído. E nós temos aquela paciência de esperar, de entender que cada aluno tem um processo diferente de aprendizado. Para chegar até a orquestra, que é a parte mais complicada, não depende somente do querer do aluno. Eu já perdi 2 ou 3 grandes músicos na categoria de adolescentes, porque os pais não têm condições ou então não têm o próprio tempo. É super frustrante situações como essa, mas é uma realidade que a gente vem trabalhando. O outro problema que realmente exclui muito o aluno é o nosso espaço físico ainda na nossa Universidade Federal do Pará, na área de música. O nosso estúdio só cabe 18 pessoas. Então, mais de 18 é totalmente impossível. Então, a proposta seria nós montarmos uma orquestra paralela, até para nós termos um grupo de suplentes, porque realmente é complicado eu acertar um acordo com uma instituição e de repente dizer, olha, eu não posso ir porque eu não tenho músico, o músico não pode ir. Eles são adolescentes e eu tenho que preservar a carreira acadêmica deles. Eles não podem se prejudicar no colégio por conta de uma oportunidade que apareceu por acidente de percurso. Eu entendo. Aura, nós vamos fazer um breve intervalo, mas tem mais conversa para o próximo bloco. Não saia daí, o Ideias da Aldeia volta daqui a pouquinho. O Ideias da Aldeia está de volta e hoje eu estou conversando com o professor doutor em música, o professor Áureo de Freitas Júnior, da Universidade Federal do Pará. Bom, o programa que está sendo gravado aqui na Livraria Nobel, no centro de Rio Branco. Desde já nós agradecemos o espaço, sempre muito bem recebidos. A nossa produção sempre é muito bem recebida aqui na Livraria Nobel. Áureo, voltando aqui à nossa conversa, eu queria iniciar esse bloco esclarecendo que, apesar do programa ser gravado, nós estamos sendo seguidos durante a gravação pelo Twitter, né? E eu tenho aqui várias perguntas de tuiteiros e eu vou, antes de passar para as perguntas aqui do... Eu sou tuiteiro também. Você também? Então você entende do assunto. Vou reforçar também aqui o nosso blog. Lembrando que essa conversa tem início aqui na sua telinha, mas se estende pelo nosso blog. O endereço é ideiasdaaldeia.blogspot.com. Lá você vai ter uma coluna, eu faço uma coluna lá, tento atualizá-la semanalmente. O diretor Alexandre me cobra, pega no pé ali. Eu tento sempre manter atualizado, nem sempre dá, mas um pouco
de bate-papo, de conversa, mantendo essa interatividade. Lá você vai encontrar essa e outras conversas, as gravações do Ideias da Aldeia, os bastidores, você pode dar opinião, sugestão. Então a referência do nosso blog, o endereço é ideiasdaaldeia.blogspot.com. Nossa página que está aí na tela, você pode acompanhar e depois acessar aí na Rede Mundial de Computadores, deixar sua opinião, trocar uma ideia. Afinal, o programa é muito legal contar com a sua colaboração. Bom, Áureo, vou começar aqui com uma pergunta do Chico Mouse. Ele tem uma banda de rock e é uma banda que usa o cello, né? O Chico Mouse, que é músico, ele pergunta assim, olha, o violoncelo é conhecido por ser um instrumento difícil de se tocar. As crianças reclamam dessa dificuldade? Em primeiro lugar, é o que a gente estava conversando antes, não existe dificuldade, existe um contexto difícil. Os músicos da Orquestra de Violoncelos da Amazônia não têm dificuldade alguma, eles até acham fácil demais. É só vocês acessarem os nossos vídeos no YouTube que vocês vão ver algo fenomenal. Eu considero isso como um fenômeno mesmo. Quando você vê 16 ou 18, 20 crianças simultaneamente tocando suíte de Bach, que é a peça aqui, seria assim, o grande fantasma. É proibido iniciantes tocar isso. Ou então banda metálica, Led Zeppelin, a Kashmir, a famosa Kashmir do Led Zeppelin. Deixa eu ver uma sequência de música dos Beatles. Isso vai comprovar a facilidade. O instrumento se torna fácil de aprender quando você tem um professor que quer ensinar, quando você tem um pai e a mãe que quer que esse aprendizado aconteça e quando você quer uma instituição que vai fomentar de forma positiva esse aprendizado. Então, de cara, eu coloco meus 10 dedos no ventilador, afirmando, o violoncelo, como qualquer um outro instrumento, é fácil de ser tocado. Que bom ouvir isso. Bom, outra pergunta aqui que veio pelo Twitter é do companheiro de TV Aldeia Itaã Arruda, jornalista. Na verdade, ele não fez uma pergunta só, ele fez um histórico, é uma história aqui. E ele conta o seguinte, em resumo é o seguinte, ele assistiu um documentário em que um fotógrafo palestino, né, ele trabalhava para vários jornais europeus, e nesse documentário, ele voltava para sua terra natal, e lá, andando lá pela cidadezinha, ele se deparou com uma cena que o emocionou muito. Ele viu, numa casa muito simples, com janelas que davam para a rua, ele viu uma mãe e 3 filhos, né? Numa casa muito pobre, uma família muito simples, e eles estavam assistindo TV, vestidos com trajes típicos daquela cidadezinha, eles estavam assistindo TV. E eles estavam assistindo um concerto de música clássica. Essa mãe e esses 3 meninos, do músico russo, Rostropovich, né? Rostropovich. Então, e eles estavam executando Bach, né? E, na verdade, aquela cena emocionou por demais o jornalista, o fotógrafo. E aí o Itaã pergunta uma coisa interessante, que ele fala o seguinte, se a ideia, né, de cultura universal, né, se a gente conceber essa ideia, como não misturar uma coisa com outra? Quer dizer, como essa universalidade não massacrar a identidade cultural? Bem, em primeiro lugar, ainda bem que ele mencionou a palavra Bach, o prelúdio de Bach. O prelúdio de Bach é o nosso hino sagrado no violoncelo. Todos querem tocar. Se vão tocar correto, isso é uma outra história. O fato é que eu oportunizo todos a, pelo menos, tentarem. Essa suíte de Bach, que é a grande peça conhecida mundialmente, é sempre a abertura dos nossos shows. Eu chamo de show porque realmente nós somos um contexto bem maior do que o esperado, com um número bem maior de plateia. Nós começamos com o Bach, e aí que vem a surpresa, a gente faz a transição de uma peça barroca, a gente faz a transição para um grande rock, que é o Kashmir do Led Zeppelin. Então eu acho assim que não tem que ter aquele medo de misturar ou então de segregar culturas, uma vez que você dá a oportunidade. Ninguém consegue chegar ao topo sem pegar a base. Eu começo ensinando meus alunos a tocar Brilha, Brilha, Estrelinha, que é uma peça que é para criança.
todos os adultos têm que passar por isso e aprender a respeitar. Eu costumo dizer que a minha carreira foi tocando assim, brilha, brilha, estrela. Outra pergunta do Itaã é que se o trabalho que você desenvolve com crianças especiais, se pode ser chamado de musicoterapia. Não, não é musicoterapia. Eu quero deixar bem claro que muitos já estão dizendo assim, o Áureo não tem o direito de fazer isso porque ele não é um musicoterapeuta. Eu, como um pesquisador, eu faço simplesmente uma intervenção. Eu tenho as minhas curiosidades. Então, eu quero simplesmente saber se o aluno aprende ou não. Muitos vão, sim, para o nosso estúdio, nosso laboratório, dizem, eu vim para cá para fazer terapia. Mas aquilo não é musicoterapia, eles são todos tratados como um aluno regular, que é o meu interesse, saber se é possível incluir um aluno em sala de aula ou não. A musicoterapia tem uma outra função. De repente você tem um problema, a gente vai escolher uma música específica para tentar resolver esse problema. No nosso caso, o aluno está aprendendo a tocar um instrumento. Então isso não é musicoterapia. Falando em instrumento, Áureo, assim, a gente tem uma mística de que os instrumentos eruditos, para se tocar música clássica, somente o cello, são instrumentos caros. Você trabalha com comunidades carentes. Né? Como é que você consegue esses instrumentos? Quando eu comecei a estudar música, existia um número na minha cabeça dos meus pais, $5.000. Fizeram essa lavagem cerebral, que um violoncelo custava $5.000, a gente ficava doido e nunca conseguia tocar. O que foi que aconteceu? Eu parti para o campo das doações. Ou seja, eu mostro um projeto e as pessoas que se interessam fomentam este projeto. Quando eu estava concluindo meu doutorado, eu digo para todo mundo que eu não ia retornar. Não ia retornar para o Brasil porque não era do meu interesse, até que surgiu aquela ideia. Toda vez que eu falava que eu era brasileiro, ninguém entendia. Brasileiro, onde fica o Brasil? Olha, é ignorância do pessoal que está de fora? É. Mas isso é uma realidade. Eu sou brasileiro. Brasil, capital argentina. Não é isso. Brasil é Brasil. Mas quando eu disse que eu morava na Amazônia, fez uma grande diferença. Aí que eu percebi que a palavra Amazônia era tão forte quanto a palavra dólar ou então Mickey Mouse, e a partir daí resolvi dizer que eu era da Amazônia. E com essa palavra Amazônia eu comecei a chamar a atenção de quem estava pelo resto do mundo e essas pessoas começaram a mandar doações. Quando eu recebi a doação gigantesca, titânica, de 380 instrumentos musicais, que todos julgaram como se fosse o lixão, o Áureo recebeu um lixão do exterior. Nós falamos, olha, isso é uma coisa, isso é uma mina, nós vamos receber sim. E o primeiro passo que eu tive que dar foi tomar uma estratégia, chegar com quem estava vendendo e dizer, olha, se não baixar o preço, nós não vamos comprar. Então, o valor dos violoncelos, que antes era de R$3.000, R$5.000, até em dólar, começou a cair. Hoje em dia a gente adquire violoncelo no valor de R$600. Nossa. O violino custa somente R$100. Isso porque nós estamos comprando em boutiques de atravessadores. Imagina se a gente for até a fonte, então o preço vai cair muito. Então, quando você pensa em doações, quando você pensa em valores baixos, quebrou o mito aí que é caro. Então, por que você vai dar uma Ferrari vai colocar uma Ferrari para andar nas ruas de Belém ou então nas ruas do Acre, não tem nem retão para usar o potencial de um carro da Ferrari. A mesma coisa que eu usei no violoncelo. É uma criança, para que dar um violino, então um violoncelo de R$5.000, ou $5.000? Bora dar um de R$100. É só um laboratório, ele vai tentar, ele vai testar, ver se ele quer ou não tocar isso. Então vamos experimentar com algo barato. Aí agora os valores a gente vai de acordo com o desenvolvimento do aluno e com as posses dos pais. Os pais de famílias pobres que trabalham com a gente, eles estão dando um jeito, eu não sei qual é o jeitinho que eles estão dando, mas eles estão adquirindo. A escola de música da Universidade Federal do Pará só tinha 9 violoncelos. Os 9 violoncelos não são as grandes estrelas do projeto, porque cada qual ou recebeu como uma forma de doação, ou adquiriu o seu, ou já estão pensando em adquirir. Bom,
trabalho à frente da orquestra teve muita repercussão em vários lugares do mundo, né? Olha aqui, ó, BBC de Londres, vocês tocaram nos Estados Unidos, diversas revistas internacionais, vários programas de televisão no Brasil, né? Enfim, em vários lugares do Brasil e do mundo. É claro que um trabalho com criança, com comunidades carentes, sempre tem um apelo, né? Mas vocês alçaram voos bem altos e ousados, né? Atravessaram fronteiras aí importantes. Qual foi o tempero, assim? Qual foi o diferencial do teu trabalho para atravessar essas fronteiras, para chegar nesses lugares, para ganhar essa repercussão? Eu acho que todo trabalho tem que ter um apelo, sim. Em primeiro lugar, eu tive que diagnosticar o meu campo de trabalho. Eu usei uma estratégia de marketing. Eu verifiquei o que estava sendo feito e o que não estava sendo feito. E qual seria a demanda que eu iria impor para aquele local. Porque você sabe que não existe demanda, você cria uma demanda. Então, eu verifiquei que a inclusão social era o ponto forte. Crianças com dificuldade de aprendizagem ou então com transtorno do desenvolvimento seria o outro ponto forte. A partir daí eu comecei a escrever projetos. Outra coisa, eu decidi também que eu não tinha que me submeter naquela forma de humilhação. Eu preciso de dinheiro, você tem que fazer isso. Não, eu vou ter que fundamentar teoricamente a necessidade de tudo isso. E eu atrelei a pesquisa e a extensão junto ao ensino, que é o tripé da academia. Você tem que fazer as três coisas. E uma vez que eu fiz isso, eu comecei a ter resultados. Quanto à questão de trabalhar somente com apelo, eu também desafio todos. O trabalho é muito bom. Eu não estou sendo subjetivo. É só verificar o diferencial. Os alunos realmente tocam e eu acho que isso é o que importa. Bom, para fechar nossa conversa, Áureo, você acha que essa proposta que deu tão certo lá no Pará, ela poderia ser aplicada aqui no Acre? Em qualquer lugar, porque os editais estão abertos para o Brasil inteiro. Os editais não estão específicos para o programa Cordas ou então para o estado do Pará. Isso é uma lei federal, isso é uma questão de mudanças de políticas públicas, uma vez que o estado do Acre, por intermédio da universidade ou então de qualquer outra instituição, submeter uma boa proposta, eu tenho certeza que vai ser avaliado e vai ser acatado. E uma vez que os profissionais envolvidos tenham recursos, não tem por que fracassar. Agora eu digo, isso é um trabalho de formiguinha, não são todos que querem fazer isso. Nós só precisamos montar, além dos recursos, da identificação de recursos, identificar um grupo multidisciplinar que esteja interessado em fazer esse trabalho. Áureo, parabéns pelo seu trabalho e eu queria agradecer muito a sua participação no Ideias da Aldeia de hoje. Muito obrigado. O programa fica por aqui. Obrigado, um abraço e até a próxima. No Ideias da Aldeia dessa semana, eu converso com o professor doutor violoncelista Áureo de Freitas Júnior, que vem ao programa falar do trabalho muito bonito que desenvolve junto à Universidade Federal do Pará com comunidades carentes, com jovens músicos. E essa boa conversa você acompanha no programa dessa semana. Eu espero você.